minha palestra de hoje Mi ponencia de hoy día é uma herança reformada, uma É. herança a ser inventariada. es nuestra herencia reformada, una herencia a ser inventariada. Eu não quero mexer com vocês onde estão, Yo no quiero hacer que ustedes se muevan del lugar donde están, mas eu não sei, vocês conseguem ver bem os pero slides? pregunto si alcanzan a ver bien las diapositivas, É ¿sí? porque às vezes o preletor atrapalha, Porque a veces el prelector, aquel que realiza la ponencia, está fica no meio do caminho. incomodando y queda en medio del camino. Muito bem, Muy vamos bien, lá. comencemos. Introducción. La fe reformada comprende que su reflexión no es realizada sin presupuestos. Nós não analisamos um tema partindo de um vazio. Nosotros no comenzamos a analizar un tema partiendo desde el vacío. Nós temos pressuposições, Nosotros tenemos presuposiciones. ou seja, nós temos crenças O sea, nosotros tenemos creencias que nos acompanham, que nos acompañan, ainda que nós não pensemos nelas o tempo todo. aunque nosotros no pensemos en esas creencias todo el tiempo. Então é bom começar sabendo disso. Entonces es bueno comenzar este estudio sabiendo eso. Então a nossa proclamação Entonces nuestra proclamación tem compromissos tiene compromisos com aquilo que cremos con aquello que creemos e com aquilo que vivemos. y con aquello que vivimos. Ninguém parte de um vazio. Nadie parte desde la nada, desde un vacío. Então nós sabemos disso. Entonces nosotros sabemos eso. Pensar teología es un pensar creyendo, deseoso de vivenciar de forma más intensa lo que tenemos aprendido, lo que hemos aprendido por la iluminación del Espíritu Santo y un proclamar vibrante de nuestra fe. Hacer teología es un ejercicio de oración, reflexión y proclamación sobre el control del Espíritu que nos habla por medio de la Escritura, que es su escuela. Então, trabalhar teologia Entonces, trabajar con teología não é apenas um exercício intelectual, no es solamente un ejercicio intelectual, mas envolve oração sino que también involucra oración e envolve um compromisso de pregar este evangelho. y así también un compromiso de predicar el Evangelio. Isso me conduz ao ponto que eu quero trabalhar, Y eso me conduce al punto que yo quiero trabajar en esta noche. a reforma protestante. La Reforma Protestante. Introducción. El día 31 de octubre de 2017 conmemoramos los 500 años de la Reforma Protestante. Lutero y las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. A data atribuída à reforma tem a ver com Lutero. La fecha atribuida a la Reforma tiene que ver con Lutero, Quando ele afixa nas suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. cuando él fija sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Nessas teses, ele não estava fazendo algo, digamos, extraordinário. En esas tesis él no estaba haciendo algo extraordinario. Ele estava propondo uma discussão sobre pontos teológicos. Él solamente estaba proponiendo una discusión sobre algunos puntos teológicos. Outras pessoas já tinham feito isso antes. Otras personas ya habían hecho eso antes. Talvez não com a mesma veemência dele, Tal vez no con la misma vehemencia que Lutero tenía, mas o fato é que desta vez pero el hecho es que en esta oportunidad o assunto foi muito além de um debate. el tema, el asunto fue mucho más allá de un debate. E isso vai fazer com que a igreja passe a pensar sobre a sua fé, Y eso hace con que la iglesia comience a pensar sobre su fe, a entender, por exemplo, como o homem pode se relacionar com Deus. a entender, por ejemplo, cómo un hombre puede relacionarse con Dios. E a conclusão de Lutero Y la conclusión de Lutero é que a nossa relação com Deus é pela graça mediante a fé. y es que la conclusión de Lutero es que nuestra relación con Dios es por medio de la gracia mediante la fe. Somente assim o homem pode ser restaurado à presença de Deus. Solamente así el hombre puede ser restaurado en la presencia de Dios. Bom, aqui nós temos uma foto frágil Entonces aquí tenemos una foto frágil da Catedral de Wittenberg. de la Catedral de Wittenberg. Na realidade, é da porta En realidad es de la puerta onde Wittenberg colocou as suas 95 teses. donde Lutero colocó sus 95 tesis. Isso. Donde Lutero colocó sus 95 tesis. Nesta porta aqui,
En esa puerta de ahí, a porta não é mais a mesma. la puerta no es la misma. A igreja foi a parte da igreja foi destruída num ataque aéreo. Parte de la iglesia fue destruida en un ataque aéreo. Hoje a porta é de metal Hoy en día la puerta es de metal e as 95 teses estão incrustadas, inscritas nesta porta. y las 95 tesis están trazadas, están escritas en esta puerta. A foto é ruim, La foto no está muy bien, no, mas no é está muy só buena, uma ilustração. pero es solo una ilustración. Chegamos a outro momento muito importante, Llegamos a otro momento muy importante. 4 anos depois praticamente. 4 años después prácticamente. 18 de abril de 1521, 18 de abril de 1521, Lutero, en la Dieta de Worms, delante del emperador, de los príncipes y de clérigos, es interrogado sobre su fe, que Alvoroço, revolução. tanto había revolucionado lo acontecido, que estaba causando a la iglesia romana, tanta revolución que estaba causando a la iglesia romana, especialmente en Alemania. Aqui é uma gravura que tenta reproduzir Lutero na dieta de Worms. Aquí hay un grabado que intenta reproducir a Lutero en la Dieta de Worms. O momento era crítico. El momento era crítico. A pressão era para que Lutero se retratasse quanto à sua fé. La presión era para que Lutero se retractase en lo que respecta a su fe. Él argumentaba en tonos respetuosos y con firmeza. A cierta altura, en la conclusión de su breve exposición, él va a declarar lo siguiente: estoy vencido por las Escrituras, por mis agudas y mi conciencia está presa en la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque actuar contra la conciencia no es prudente ni íntegro. Eu considero que aqui foi o momento decisivo da reforma. Yo considero que este fue el momento decisivo de la reforma. A partir daqui não havia mais volta. A partir de aquí ya no había más retorno, no había vuelta atrás. Não havia mais condições de uma reaproximação. No habían condiciones para una reaproximación. Lutero, confiante en la autoridad suficiente de las Escrituras, declara que su mente es totalmente cautiva de la palabra de Dios y por eso no puede ni siquiera pensar de forma contraria a eso. Então, isso mesmo, tá bom. Não há espaço em Lutero Entonces no hay un espacio en Lutero em pensar em voltar, en pensar en volver, em argumentar fora das Escrituras. en argumentar fuera de las Escrituras. A sua mente é cativa da palavra de Deus. Su mente está cautiva de la palabra de Dios. Ele faz eco àquilo que Paulo escreve Él hace eco de lo que Pablo escribe em 2 Coríntios, capítulo 10, en segunda carta a los Corintios capítulo 10, que o objetivo é levar cativo a Cristo que el objetivo es llevar cautivo a Cristo todo pensamento. todo pensamiento. E ele diz: o meu pensamento, minha mente é cativa à palavra. Y él dice, mi pensamiento, mi mente está cautivo a la palabra de Dios. Eu devo mencionar rapidamente a origem da reforma. Yo debo mencionar rápidamente el origen de la reforma. Alguns pontos que caracterizavam a igreja romana. Algunos puntos que caracterizaban la iglesia romana en el inicio del siglo XVI. El papado, como potencia religiosa y política, ocasionaba una gran insatisfacción por parte de las autoridades civiles debido a la injerencia del Papa en sus negocios. A igreja tinha plenos poderes. La iglesia tenía plenos poderes. Ela colocava reis, tirava reis, Ella colocaba reyes, retiraba reyes, ela declarava guerra, declaraba guerra, ela acabava com guerra, acababa con las guerras. ela podia organizar, promover casamentos, La iglesia católica podía organizar casamientos, ela podia tomar riquezas para si. tomar riquezas para sí. Ao mesmo tempo, todos deviam a ela riquezas. Al mismo tiempo, todos le debían riquezas a la iglesia, Ela cobrava impostos. cobraba impuestos. Documentos da Idade Média Documentos de la Edad Media mostram que o mais difícil para um homem muestran que lo más difícil para el hombre era dever para a igreja, era deberle a la iglesia, porque a igreja era terrível, porque la iglesia era terrible, era implacável quando ela se queria era implacable cuando ella quería em cobrar daqueles que lhe deviam. y al cobrar a aquellos que le debían.
Isso gerava muita insatisfação. Eso generaba mucha insatisfacción. Había una corrupción política, económica y moral generalizada en la iglesia y en el clero, contribuyendo para un sentimiento anticlerical. Profunda carencia espiritual. Então, havia uma profunda carência espiritual porque os homens desejavam encontrar paz com Deus. Había una profunda carencia espiritual porque los hombres querían encontrar una paz con Dios. O confessionário sempre foi um instrumento de manipulação muito importante. El confesionario, el lugar de confesión, era un instrumento de manipulación muy importante. Historicamente, as mulheres sempre procuraram mais o confessionário do que o homem. Históricamente las mujeres siempre buscaron más el lugar de confesión que los hombres. Eu logo advirto, Luego les advierto, não é porque elas têm mais pecados, no es porque ellas tengan más pecados, mas porque elas são casadas com os homens, talvez. sino que porque ellas son casadas con los hombres, tal vez. Mas na realidade parece que a mulher tem mais facilidade de abrir seu coração. Entonces, en realidad parece ser que la mujer tiene más habilidad, más facilidad de abrir su corazón. Elas relutam menos com isso. Ellas luchan menos con eso. E nesses meus 38 anos de pastorado, Y en estos mis 38 años de pastorado, eu sempre observei que as mulheres procuram mais o pastor para contar problemas. yo siempre me di cuenta que las mujeres buscan más al pastor para contar sus problemas. O homem procura também, El hombre lo busca también para falar de futebol. para hablar de fútbol. Bom, mas voltando aqui, Pero volviendo aquí a la o ponencia, confessionário era um meio interessante de saber o que estava acontecendo nas famílias. el confesionario era un medio interesante de saber lo que estaba sucediendo en las familias. Quando você estuda o manual do confessor, Cuando tú estudias el manual del confesor, vemos que havia uma forma direcionada vemos que había una forma direccionada de canalizar as perguntas para pontos específicos, de direccionar las preguntas a puntos específicos, de acordo com aquilo que eu queria saber. de acuerdo con lo que yo quería saber. Então agora o problema é da usura, Entonces, ahora el problema es de la usura, do lucro, do del comércio. lucro, el comercio. Então eu posso direcionar perguntas muito bem para isso. Entonces, yo puedo direccionar mis preguntas a eso. Mas o homem tentava encontrar paz com Deus por meio de boas obras. Pero el hombre intentaba encontrar la paz con Dios por medio de las buenas obras. Os caminhos oferecidos pela igreja não eram suficientes. Los caminos ofrecidos por la iglesia no eran suficientes. E isso gerava ainda mais um sentimento de culpa, Y eso generaba incluso más un sentimiento de culpa. porque eu quero encontrar paz com Deus. Porque yo quiero encontrar paz con Dios. E eu sigo todos os caminhos propostos. Y yo sigo todos los caminos propuestos. E eu continuo angustiado. Y yo continúo angustiado. Nisso surge o Tetzel, Y en ese movimiento surge Tetzel, no século XVI. en el siglo XVI. Ele vendendo indulgências, Él vendiendo indulgencias, vendendo perdão de pecados. vendiendo perdón de pecados. Então era muito interessante eu comprar meu perdão, Entonces era muy interesante el comprar el perdón, comprar a passagem da minha alma direta para o céu. comprar mi pasaje directo al cielo. Eu poderia comprar também a liberdade da alma de minha mãe, que tinha morrido. Entonces yo también podría comprar la libertad del alma de mi madre que habría muerto. Perdón. E havia uma ideia comum, Y había una idea común ao tilintar da moeda no fundo do cofre, que al resonar de la moneda en el fondo del cofre, uma alma sai do purgatório. un alma salía del purgatorio. Aqui é um tipo de cofre que Tetzel usava. Aquí hay un tipo de cofre que Tetzel hubiera utilizado. Eu tirei essa foto agora em junho, Yo saqué esa foto ahora en junio, está no Museu de Martim Lutero, está en el Museo de Martín Lutero, e dois amigos fizeram a brincadeira de colocar moeda. y dos amigos hicieron la broma de colocar una moneda. Eu, quando olhei para eles e vi a moeda, Yo cuando los miré y vi la moneda, pensei comigo, pensé conmigo mismo, uma moeda não resolve o pecado deles. una moneda no va a resolver el pecado de ellos. Quatro aspectos. Cuarto aspecto, los intentos reformistas eran cruelmente eliminados por la Inquisición. Então, só retornando um pouco, Entonces, solo volviendo un poco, é contra isso também que Lutero se revoltou. contra eso también lo de las indulgencias es que Lutero se revolucionó, Entendendo que ninguém poderia reconciliar-se com Deus por meio de dinheiro. entendiendo que nadie podría reconciliarse con Dios por medio de dinero, E sim por meio de Jesus Cristo, y sí por medio de Jesucristo, pela graça, por la gracia, mediante a fé. mediante la fe. Bom, então já vimos, as tentativas reformistas eram cruelmente eliminadas
pela Inquisição. Entonces ya vimos, los intentos reformistas eran cruelmente eliminados por la Inquisición. El culto hace mucho que se habría tornado apenas un ritual meramente externo, repleto de supersticiones, consistiendo en gran parte en la lectura de la vida de los santos. Então não havia pregação da palavra. Entonces no había predicación de la palabra. As pessoas assistiam a um evento, Las personas asistían a un evento, mas elas não participavam de um culto. pero ellas no participaban de un culto. Então elas poderiam, quem sabe, apenas ter uma sensação de alívio, Entonces, quién sabe, quizás ellas podrían apenas tener una sensación de alivio, porque estavam na igreja, porque no estaban templo, en la iglesia, en el templo, mas não sabiam o que é ouvir a palavra, pero no sabían lo que era escuchar la palabra, falar com esse Deus, hablar con ese Dios, ter a certeza de que é ouvida por Deus, tener la seguridad de que eres escuchado por Dios, que pode falar com Deus por meio de Cristo, que es posible hablar con Dios por medio de Cristo que pode confessar seus pecados diretamente a Deus y que puedes confesar tus pecados directamente a e Dios ter a certeza do perdão de Deus. y tener la seguridad del perdón de Dios. Isso era algo totalmente estranho. Eso era algo totalmente extraño. Segundo ponto, Segundo punto, la reforma como movimiento religioso. então, a reforma ela deve ser vista Entonces la reforma debe ser vista não como um movimento externo, no como un movimiento externo, mas um movimento interno por parte de católicos piedosos. sino que como un movimiento interno por parte que era realizado por católicos piadosos Que desejavam reformar sua igreja. que deseaban reformar su iglesia. As mudanças causadas pelo Renascimento e o humanismo Los cambios causados por el Renacimiento y el humanismo contribuíram para ela. contribuyeron para esta reforma. E nós não podemos nos esquecer Y no podemos olvidarnos que a reforma ocorre dentro do espaço e do tempo. que la reforma ocurre dentro del espacio del tiempo. E Deus é o Senhor da história. Y Dios es el Señor de la historia. Ele dirige a história Él dirige la historia e também dirige as circunstâncias. y también dirige las circunstancias. Há um hino que nós cantamos no Brasil Hay un himno que nosotros cantamos en Brasil que diz assim: que dice así: as tuas mãos dirigem meu destino. tus manos dirigen mi destino. Ó Deus de amor, que bom que seja assim. Oh Dios de amor, qué bueno que sea así. E mais à frente diz: Y más adelante dice, acasos para mim não haverá. acasos o suertes para mí no habrán. Então Deus dirigiu a história, como sempre faz. Entonces Dios dirigió la historia como siempre lo ha hecho. Então surge a imprensa por volta de 1440. Entonces surge la imprenta alrededor de 1540. A imprensa vai ser muito 1540. 1440. 1440, perdón. A imprensa é muito importante para a reforma. Foi muito importante. La imprenta fue muy importante para la reforma, Mas a reforma foi muito importante para a imprensa. pero también la reforma fue muy importante para la imprenta. Sem a reforma, a imprensa não teria o alcance que teve tão rapidamente. Sin la reforma, la imprenta no hubiera tenido el alcance que tuvo tan rápidamente. Mas esse é um aspecto que eu não posso analisar agora. Pero ese es un aspecto que no puedo analizar ahora. O que eu quero analisar agora é se isso vai ficar legal. Lo que quiero analizar ahora es si esto va a funcionar. Lutero, por exemplo, ele nunca esteve na Inglaterra. Lutero, por ejemplo, nunca estuvo en Inglaterra. No entanto, a sua influência foi poderosa na Inglaterra, Sin embargo, su influencia fue poderosa en Inglaterra por causa das traduções de sua obra. por causa de las traducciones de su obra. Então a imprensa foi muito importante para isso. Entonces la imprenta fue muy importante para eso. Aqui é um modelo de impressora que Lutero usou Aquí está el modelo de impresora utilizado por Lutero para suas obras iniciais. para sus obras iniciales. Isso também está lá no Museu de Lutero, Y eso está en el Museo de Lutero, em Wittenberg. en Wittenberg. Um outro aspecto do humanismo renascentista Otro aspecto del humanismo renacentista foi a volta às fontes clássicas. fue el retorno a las fuentes clásicas. O humanista desejava encontrar o verdadeiro Aristóteles, o verdadeiro Platão, El humanista deseaba encontrar al verdadero Aristóteles, al verdadero Platón, o verdadeiro Cícero, Quintiliano. al verdadero Cícero, Quintiliano. Eles entendiam que esses autores foram entulhados Ellos entendían que esos autores encheram de lixo esses autores. fueron cubiertos por basuras, por desperdicios y cosas así, Pelas interpretações dadas. por las interpretaciones dadas a esos autores. E eles queriam agora ler diretamente Platão, diretamente Aristóteles, Y ellos Quintiliano. ahora querían leer directamente a Platón,
Aristóteles. Por isso que há um desejo pela volta às fontes. Entonces, por eso que existe ese deseo del retorno a las fuentes. Uma obra romanceada muito boa sobre isso Una obra romanceada, muy buena sobre eso, é sobre a obra do Humberto Eco, O Nome da Rosa. es la obra de Humberto Eco en El nombre de la rosa. Essa obra retrata um pouco isto. Esa obra retrata un poco esto. Então a reforma ocorre nesse contexto. Entonces la reforma ocurre en este contexto. A reforma, ela, como movimento religioso, teve um grande alcance. La reforma como un movimiento religioso tuvo un gran alcance. Cultural, ético, pedagógico, social y político. En Europa y posteriormente en todo Occidente. Adherir, de hecho, a la reforma, con su perspectiva, traía implicaciones en todas las áreas de la vida. Então, de fato, alguém que aderisse à reforma Entonces, de hecho, alguien que se adheriera a la reforma era conduzido obrigatoriamente era conducido obligatoriamente a pensar nas implicações disso. a pensar en las implicaciones de eso. La reforma en su propia constitución era extremadamente revolucionaria. La reforma ocupó y debe continuar ocupando un legítimo y significativo lugar en la historia de las ideas. Alistair McGrath. ¿No? La reforma y las escrituras. Vejam essas palavras belíssimas de Lutero. Vean estas palabras bellísimas de Lutero. Simplemente enseñé, prediqué, escribí la palabra de Dios. No hice nada. Y entonces, mientras yo dormía o bebía, la palabra se debilitó tan intensamente el papado que ningún príncipe o emperador jamás echó a perder, así como lo hizo la palabra, esas instituciones. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Belíssimo, né? Bellísimo. O lugar da palavra. El lugar de la palabra. A reforma deu ênfase à volta à palavra. La reforma dio énfasis al retorno a la palabra. Eu quero destacar alguns aspectos aqui. Yo quiero destacar algunos aspectos aquí. Primeiro é um novo quadro de referência. Primero, un nuevo cuadro de referencia. Para mim, isso aqui é o ponto fundamental para se entender o alcance da reforma. Para mí este es el punto fundamental para entender el alcance de la E reforma o aspecto revolucionário da reforma. y el aspecto revolucionario de la reforma. É um novo quadro de referência. Un nuevo cuadro de referencia. Eu falei no início que ninguém se aproxima de um conhecimento ou de um objeto sem pressuposições. Yo en el comienzo dije que nadie se aproxima a un objeto sin presuposiciones. Eu vejo a realidade por meio dos meus óculos. Yo veo la realidad por medio de mis lentes. O difícil para mim é tirar os óculos Lo difícil para mí es sacarme los lentes e olhar minhas lentes. y mirar mis lentes. É como a gente diz, Es como nosotros decimos, eu vejo a realidade por meio do cristalino. yo veo la realidad por medio del cristalino. O problema é eu ver meu cristalino. El problema es ver mi cristalino. Entendo o cristalino como um quadro teórico, Entiendan el cristalino como un cuadro teórico, várias lentes sendo sobrepostas, varias lentes siendo sobrepuestas, que tem a ver com o lugar onde eu vivo, que tiene que ver con el lugar donde a vivo, formação que tenho, la formación que tengo, os valores que eu tenho, los valores que yo tengo, a minha fé, mi fe, falta de fé, falta de fe, se eu sou solteiro, sou casado, si soy soltero o casado, a minha perspectiva de mundo, mi perspectiva de mundo, de Deus, de Dios, sociedade, sociedad, todas estas coisas todas estas cosas estão dentro de mim están dentro de mí e algumas são mais determinantes do que outras, y algunas son más determinantes que otras, mas elas influenciam na minha maneira de ver. pero ellas influencian en mi forma de ver. Isso eu não percebo. Eso yo no lo percibo. Num campo bastante simplório, Perdón. num campo bastante simplório, En un campo bastante simplório, me lembro que quando a minha filha caçula era bem pequena, recuerdo cuando mi hija, la más joven, era pequeña, nós tínhamos medo que ela caísse na área de serviço. nosotros teníamos miedo que se cayera en el área de trabajo, de servicio. Tinha 2 degraus. Habían 2 escalones. E minha esposa estava de costas, trabalhando muitas vezes. Mi esposa estaba de espaldas trabajando muchas veces. E ela, com 1 ano e pouco, se dirigia àqueles degraus. Y ella con 1 año y poco se dirigía a aquellos escalones.
E eu tive uma ideia magnífica. Y yo tuve una idea magnífica. Eu fiz um curso intensivo de carpintaria Yo hice un curso intensivo de carpintería de 2 horas de 2 horas e fiz um portão. y le hice un portón. E agora ela não podia mais passar ali, tinha um portãozinho. Y ahora ya no podía pasar porque había un portón. E um dia teve um culto na minha casa. Y un día hubo un culto en mi casa. E tinha um carpinteiro, muito amigo meu, pedreiro, carpinteiro, ele fazia várias coisas. Y había un carpintero muy amigo mío que fue a ese culto. E eu falei, senhor Arruda, eu fiz esse portãozinho. Y yo le comenté que hice ese portón. E ele olhou para o portão Y él miró el portón e falou, y dijo, dá para perceber. es posible darse cuenta que lo hizo usted. Bom, ele viu coisas no portão que eu nunca vi. Él vio cosas en el portón que yo nunca vi. Porque sem ele perceber, Porque sin que él haya percibido, é um olhar de um carpinteiro. es un mirar de un carpintero. Isso vale para várias coisas na vida. Eso es válido para varias cosas en la vida. E vale também para as questões particulares e gerais. Y vale para las cosas particulares y para las Eu generales. podia ficar meia hora falando sobre isso, com exemplos, Yo podría estar media hora hablando de ejemplos, mas não teria mais auditório. pero todos se habrían ido. Então Todos irían. vou me ater a isso. Entonces voy a atenerme a eso. A reforma oferece uma nova maneira de ver o mundo. La reforma ofrece una nueva manera de ver el mundo. E essa maneira de ver Y esa forma de ver passa pelas Escrituras. pasa por las escrituras. Usando a figura de João Calvino, Usando una figura utilizada por Juan Calvino, podemos dizer que todos nós somos míopes. podemos decir que todos nosotros somos miopes. Nós precisamos das lentes das Escrituras Precisamos de los lentes de las escrituras para poder enxergar a realidade como ela de fato é. para poder ver la realidad como ella es de hecho. Segundo aspecto que eu destaco Segundo aspecto que yo destaco é a relação entre Escritura e tradição. es la relación entre escritura y tradición. A reforma não rejeitou a tradição pelo simples fato de ser tradição. La reforma no rechazó la tradición por el solo hecho de ser tradición. A reforma apenas disse La reforma apenas dijo que toda tradição que toda tradición tem que ser avaliada à luz da palavra. tiene que ser evaluada a la luz de la palabra. Então, o critério de avaliação de uma tradição é a palavra. Entonces el criterio de evaluación de una tradición es la palabra. A tradição pode ser importante, La tradición puede ser importante, mas infalível só a palavra. pero lo que es infalible es solamente la palabra de Dios. Vejam que aqui já há uma demonstração de um novo quadro de referência. Vean que aquí ya hay una demostración de un nuevo cuadro de referencia. A graça comum, ciência. Gracia común y ciencia. Ciência e fé. Ciencia y fe. A reforma vai sustentar algo muito natural, La reforma va a sustentar algo muy natural que todo homem pode chegar a conclusões verdadeiras. y que es que todo hombre puede llegar a conclusiones verdaderas, Porque toda verdade provém de Deus. porque toda verdad proviene de Dios. Então Deus não concede conhecimentos verdadeiros apenas aos crentes. Entonces, Dios no concede conocimientos verdaderos solamente a los creyentes. Eu não sei quem criou esse computador. Yo no sé quién creó este computador. Pode ser até um homem ateu, Puede ser hasta alguien ateo, mas ele conseguiu fazer isso. pero él consiguió hacer esto. E nós podemos nos valer desse computador para apresentar conceitos históricos e teológicos. Y nosotros nos podemos utilizar de este computador para presentar elementos históricos y teológicos. E este homem não precisaria ser um homem cristão para fazer o computador. Y este hombre no necesitaría ser un hombre cristiano para crear este computador. Isso nós chamamos de graça comum de Deus. Y a eso nosotros le llamamos gracia común de Dios. Deus faz chover sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre justos e O injustos. sol vem para todos. El sol viene para todos Deus é bondoso. y Dios es bondadoso. Então, daqui nós vemos algumas questões, Entonces aquí nosotros vemos algunos temas. uma relação entre ciência e fé. La relación entre ciencia y fe. Nós, às vezes, somos levados a pensar Nosotros a veces somos llevados a pensar que o cientista não tem fé que el científico no tiene fe e que na fé não há ciência. y que en la fe no hay ciencia. E, na realidade, é uma tolice. Y en realidad es una tontera. Não existe ciência sem fé. No existe ciencia sin fe. Só que o cientista usa um outro nome. Solo que el científico utiliza otro nombre. Ele chama de pressuposição Él lo llama de presuposición ou de hipótese. o de hipótesis. Hipótese é um ato de fé. Hipótesis es un acto de fe. É como hoje se discute muito no Brasil Es como hoy en día se discute mucho en Brasil a questão da confessionalidade. el tema de la confesionalidad. Isso é muito engraçado para mim, Eso es muy gracioso para mí, porque não há realidade sem confessionalidade. porque no hay realidad
sin confesionalidad. Não há universidade sem confessionalidade. No hay una universidad sin una confesionalidad. As pessoas podem não dizer a sua confissão, Las personas pueden no decir su confesión, mas elas têm a sua confissão. pero ellos tienen su confesión. Todos são confessionais. Todos son confesionales. Tanto é que quando você diz algo diferente do que ele crê, Tanto es así que cuando tú dices algo diferente de lo que él cree, o professor rejeita el profesor lo rechaza em nome de uma confissão que ele tem. en nombre de una confesión que él tiene. Mas ele não diz que é uma confissão. Pero él no dice que es una confesión. Eu recebi um convite ontem, hoje, Yo ayer o hoy día recibí una invitación para participar de um congresso lá em Lisboa, para participar de un congreso en Lisboa sobre religião. sobre religión. E lá os intelectuais Y allá los intelectuales fazem um aviso no início e no final, hacen un aviso, aviso, no un inicio. aviso en el inicio y en el final, que aquele evento é acadêmico, de que es un evento académico, não é confessional. no es confesional. Oh, tanta sabedoria. Oh, tanta sabiduría. Porque cria essa dicotomia inexistente. Porque crean esa dicotomía inexistente. Se eu estivesse no Brasil, eu faria uma piada, Si yo estuviese en Brasil haría un chiste, mas eu faço depois na hora da pizza. pero después lo hago en otro momento, en la hora de la pizza. Toda verdade é de Deus. Toda verdad es de Dios. Precisamos então desenvolver Entonces necesitamos desarrollar o que eu tenho chamado de modéstia epistemológica. lo que he llamado de modestia epistemológica. Eu posso conhecer a verdade. Yo puedo conocer la verdad. Isso é um princípio fundamental para nós protestantes. Y eso es un principio fundamental para nosotros los protestantes. Mas não significa que eu não conheça toda a verdade. Isso não significa que eu conheça toda a verdade. Pero eso no significa que yo conozca toda la verdad. Então eu tenho que aprender a aprender. Entonces yo tengo que aprender a aprender. Isso não significa negar o conhecimento da verdade, Eso no significa negar el conocimiento de la verdad, mas duvidar se a minha forma de conhecer é a única possível. pero sí dudar de si mi forma de conocer es la única posible. Eu tenho certeza que não é. Yo tengo seguridad de que no lo es. A criação divina como estímulo à ciência. La creación divina como estímulo a la ciencia. No período da Reforma em diante, En el periodo de la Reforma en adelante, a ciência se desenvolveu bastante. la ciencia se desarrolló bastante. Tem se falado genericamente no meio cristão, Se ha hablado genéricamente en el medio cristiano, mas as pesquisas têm apontado pero las investigaciones han apuntado que este desenvolvimento que este desarrollo foi mais nos países protestantes, fue más en los países protestantes, porque onde havia maior liberdade de pesquisa. porque es donde existía y había mayor libertad de investigación. E a fé cristã, de modo geral, Y la fe cristiana, en un modo general, contribuiu fundamentalmente contribuyó fundamentalmente para a ciência. para la ciencia. Como assim? ¿Cómo así? A fé cristã crê que há um Deus inteligente, La fe cristiana cree que hay un Dios inteligente, há um Deus de ordem. hay un Dios de orden. Eu vou analisar o fenômeno. Yo voy a analizar el fenómeno. Eu não entendo a sequência desses fenômenos, Yo no entiendo la secuencia de esos fenómenos, mas eu creio que há um Deus de ordem. pero yo creo que hay un Dios de orden. A criação tem ordem. La creación tiene orden. O sol nasce e se põe. El sol nace y se oculta. Um dia sucede a outro dia. Un día sucede a otro día. Então há uma ordem na criação. Entonces hay un orden en la creación. Eu não sei qual é essa ordem, Yo no sé cuál es ese orden, mas eu posso pesquisar. pero yo puedo investigar. E eu vou partir do pressuposto Y yo voy a partir del presupuesto que há ordem, que hay orden, porque quem criou é Deus. porque quien creó es Dios E Deus é um Deus de ordem. y Dios es un Dios de orden. E a partir da minha descoberta dos fenômenos, Y a partir de mi descubrimiento de los fenómenos, eu posso criar as teorias e chegar à lei. yo puedo crear teorías y llegar a leyes. Então isso só é possível Y entonces eso solamente es posible se eu crer que há uma ordem. si yo creo que hay un orden. Se você não crê que há um Deus de ordem, Si tú no crees que hay un Dios de orden, por que você vai procurar uma ordem? entonces ¿para qué vas a buscar una orden? Un orden. Se a coisa é totalmente aleatória. Si las cosas son totalmente aleatorias. Percebo então Entonces, isso. ¿perciben eso? Quando eu era mais jovem, Cuando yo era más joven, eu andava muito em sebo, como é que chama aqui? yo Antiquário. andaba mucho en tiendas de libros antiguos. Bonito, tendas de livros antigos. Puxa. Em Brasil é sebo. En Brasil es cebo, solamente. E parecia aqueles livros todos fora de ordem. Y parecía que esos libros estaban todos fuera de orden.
E na realidade, quando você fala com o livreiro, Pero en realidad cuando tú hablas con el librero, el ele vendedor fala, de eu libros, sei onde tem. y él dice, ah, yo sé dónde está. Ele vai lá no terceiro andar, na quinta prateleira, Y va al tercer piso, en el quinto estante, enfia a mão atrás, pone la mano hacia atrás, entierra la mano, tira um ratinho, saca, tira un ratón, é ratinho, mas raton, un ratoncito, saca un ratoncito, e lá tem um livro. y ahí hay un libro. Como é que ele sabe disso? ¿Cómo es que él sabe eso? Tem um pensador do século XIX, Hay un pensador del siglo XIX, bastante preguiçoso, bastante flojo, mas ele foi sábio. pero él fue sabio. Ele tinha um amigo rico, Él tenía un amigo rico casou com uma mulher rica. y se casó con una mujer O rica. nome dele é Karl Marx. El nombre de él es Karl Marx. A mesa dele era um caos, La mesa de él era un caos, mas o seu amigo que o sustentava, pero su amigo que lo sustentaba, o Engels, Engels, falava que você podia falar sobre qualquer livro, decía que tú podías hablar sobre cualquier libro, que ele sabia onde estava. que él sabía dónde estaba. Então ele levantava lá, o único peso que ele levantava era esse, Entonces él levantaba, que era el único peso que él levantaba, que eran los libros, e o livro estava lá embaixo, ele y el podia libro puxar. estaba allá abajo y lo podía sacar. Então havia uma ordem na sua mente. Entonces había un orden en su mente. Você olha assim e fala, está tudo desorganizado. Y tú miras y dices, ah, está todo desorganizado. No Brasil eu soube de uma história En Brasil supe de una historia de uma esposa que quis agradar o marido. de una esposa que quiso agradar a su marido Quis arrumar a biblioteca dele. y quiso ordenar la biblioteca de él. Vou até sugerir à esposa de um pastor presente que faça isso. Entonces voy a sugerirle a la esposa de un pastor presente que haga eso. Quando ele viajar para o Brasil semana que vem, Cuando él viaje para Brasil en la semana que viene, ela organizou a biblioteca dele él organizó la biblioteca de él por tamanho, por tamaño, espessura ancho e cor. y color. Ficou linda a biblioteca. Quedó muy linda la biblioteca. Todos os livros azulzinhos, Todos los libros azules, vermelhinho, cor de rojitos, rosa que ele gostava mais, los colores rosados que a él le gustaban más, grande, pequeno. grandes, pequeños. Ela achou aquilo lindo. Ella encontró eso maravilloso, lindo. E o marido nunca mais encontrou nada naquela biblioteca. Y el marido nunca más encontró nada en esa biblioteca. Há uma ordem em Deus. Hay una orden en Dios Certamente não é a nossa ordem. y con seguridad no es nuestra orden. Nuestro Orden, perdón. Nós não inventamos a ciência. Nosotros no inventamos las ciencias. Nós não criamos leis. Entonces nosotros no creamos leyes. Nós descobrimos como ela ocorre. Nosotros descubrimos cómo ellas ocurren. E há uma lógica, Y hay una lógica, porque o Deus que criou é um Deus de lógica. porque el Dios que las creó es un Dios de lógica. Isso trouxe grandes contribuições para a ciência. Y eso trajo grandes contribuciones a las ciencias. No período moderno, En el periodo moderno, vamos chamar aqui de iluminismo, vamos a llamarlo aquí en este momento de iluminismo, que vai, grosso modo, que va a grosso modo de 1650 a 1800, de 1650 al 1800, há uma departamentização do saber. hay una departamentalización del saber. E aí surge o método científico, Y ahí surge el método científico, que ainda hoje as universidades creem que é o único caminho para se chegar à verdade. que aún hoy en día las universidades creen que es la única forma de llegar a la verdad. E quando alguém quer derrubar conceito seu, Y cuando alguien quiere derrumbar un concepto tuyo, ele diz, isso não é ciência. él dice, eso no es ciencia. Como se a ciência esgotasse toda a realidade. Como si la ciencia agotara toda la realidad. Como o método científico fosse um método capaz de abarcar, de envolver, de abraçar tudo. Como si el método científico fuese capaz de abrazar absolutamente todo, abarcar absolutamente todo. Mas no iluminismo, Pero en el iluminismo há justamente essa confiança na razão. está justamente esa confianza en la razón. O grande espírito que predomina no iluminismo El gran espíritu que predomina en el iluminismo é a autonomia. es la autonomía. Eu sou a minha lei. Yo soy mi ley. Eu não quero ter um governo heteronômico. Yo no quiero tener un gobierno heteronómico. O outro vai ser a lei para mim. El otro va a ser la ley para mí. Essa é a ideia de heteronomia. Esa es la idea de heteronomía. É a lei sendo o outro. Es la ley siendo otro. A lei sou eu. La ley soy yo. Daí o desejo da autonomia. De ahí viene el deseo de la autonomía. Quando o maior iluminista alemão definiu o iluminismo, Cuando el más grande iluminista alemán definió iluminismo, Immanuel Kant, Immanuel Kant, ele chama iluminismo de maioridade. él llama al iluminismo de la mayor edad. O homem viveu na tradição o tempo todo, El hombre vivió en la tradición todo el tiempo, na obscuridade. en la oscuridad. Agora nós vamos iluminar.
Ahora nosotros vamos a iluminar. Foram os próprios iluministas que se chamaram de iluministas. Fueron los propios iluministas los que se llamaron a sí mismos de iluministas. Eles vão clarificar a tradição. Ellos van a clarificar, traer luz a la tradición. Chega de trevas. Ya sacaban las tinieblas. Agora nós temos a luz. Ahora nosotros tenemos la luz. Mas a ciência cristã, ou dentro da perspectiva cristã, Pero la ciencia, dentro de una perspectiva cristiana, veio mostrar que nós dependemos de Deus vino a mostrar que nosotros dependemos de Dios e que o pressuposto fundamental y que el presupuesto fundamental que há um Deus que cria e sustenta todas as coisas es que hay un Dios que crea y sustenta todas las cosas e que podemos e devemos investigar tudo, y que podemos y debemos investigar todo, partindo do princípio que há uma ordem na natureza. partiendo del principio de que hay un orden en la naturaleza. Outro aspecto é a divulgação das Escrituras. Otro aspecto es la divulgación de las A escrituras. Reforma entendeu que a palavra de Deus deveria ser lida. La Reforma entendió que la palabra de Dios tenía que ser leída. Então a Reforma deu grande ênfase à tradução. Entonces, la Reforma dio gran énfasis a la traducción. Mas há um problema. Pero hay un problema. Os reformadores vão descobrir que não adianta traduzir a Bíblia. Los reformadores van a descubrir que no alcanza con traducir la Biblia, Porque as pessoas são analfabetas. porque las personas son analfabetas. Então a reforma vai dar ênfase à criação de escolas. Entonces, la Reforma va a dar énfasis a la creación de escuelas. Lutero vai ser fantasticamente bom nisto. Lutero va a ser fantásticamente bueno en esto. Não tanto em criar escolas, porque ele não era tanto um executivo, No tanto en crear escuelas, porque él no era un ejecutivo, mas em escrever carta para os príncipes, pero sí en escribir cartas a los príncipes, pregar sobre isso, predicar sobre eso, prefaciar o seu breve catecismo, hacer prefacios del breve catecismo, mostrando o estado de ignorância do seu país, mostrando el estado de ignorancia de su país, a necessidade que os príncipes tinham de obrigar os seus súditos a mandarem seus filhos para a escola. É só isso. la necesidad que los príncipes tenían de ordenarles a sus súbditos de enviar a sus hijos a las escuelas. Bom. O Guilherme está tão bom me traduzindo essa semana, Guillermo está tan bien traduciéndome esta semana ele até acrescenta coisas de vez em que quando. ya hasta agrega cosas de vez en cuando. E o pior é que eu tenho que dar razão para ele. Y lo Ô, peor es que le Guilherme, tengo que dar la razón, porque, oh, sí, exactamente era eso. ele me traduzia 7 horas por dia. Él me traducía 7 horas por día. Nossa mente é uma só agora. En nuestra mente ya es una sola hora. Então, Lutero deu ênfase à criação de escolas. Entonces Lutero dio énfasis a la creación de escuelas. Melanchthon foi o grande ministro da educação da Alemanha. Melanchthon fue el gran ministro de educación de Alemania. E a reforma, a Alemanha se tornou imbatível no campo educacional até o século XIX. Y Alemania se tornó imbatible en el campo educacional hasta el siglo XIX. Eu não vou poder falar aqui agora sobre a Suíça, Yo no voy a poder hablar sobre Suiza ahora en esta palestra, en mas esta conferencia. foi muito importante Calvino em Genebra, por exemplo, Pero fue muy importante Calvino en Ginebra, por ejemplo, quando em 1536, cuando en 1536 Calvino, ainda um jovem, muito jovem, Calvino, aún un joven muy joven, ele tinha uns 27 anos, él tenía unos 27 años, ele cria em Genebra uma escola para meninos e meninas. él crea en Ginebra una escuela para niños y niñas. Alguns acham que esta foi a primeira escola para meninas e meninos. Algunos creen que esta fue la primera escuela para niños y niñas. Eu não posso garantir isso, mas de qualquer forma era algo inovador. Yo no puedo garantizar esto, pero sí, de cualquier forma era algo innovador. No Brasil, escola para meninas En Brasil, escuela para niñas só ocorreu no século XIX. solo ocurrió en el siglo XIX. Bom, eu só posso dizer isso sobre a Suíça. Entonces, eso puedo decir sobre Suiza. Uma outra coisa importante na reforma Otra cosa importante en la reforma foi a pregação expositiva. fue la predicación expositiva. Então, a reforma crê que Deus fala por meio da sua palavra. Entonces, la reforma cree que Dios habla por medio de la palabra, de su palabra. Então, a palavra tem que ser traduzida. Entonces, la palabra tiene que ser traducida. As pessoas têm que aprender a ler Las personas tienen que aprender a leer para ouvirem Deus falar por meio da sua palavra. para que oigan a Dios hablar por medio de su palabra. Isso vai ser um elemento fomentador Y eso va a ser un elemento fomentador da imprensa, como eu já falei, de la imprenta, como ya lo dijimos, criação de escolas, creación de escuelas. surge o princípio de uma escola ao lado da igreja, Surge el principio de una escuela al lado de la iglesia, as grandes bibliotecas, las grandes bibliotecas,
a difusão da imprensa, la difusión de la imprenta, onde a reforma chegava, levava a máquina impressora. donde la reforma llegaba, llevaba una máquina impresora. Do Brasil, pelo que me consta, En Brasil, por lo que me consta, a primeira tentativa de trazer imprensa el primer intento de llevar una imprenta se deve aos holandeses. se debe a los holandeses. É claro que ali eles não estavam com perspectiva missionária, não era Es essa. claro que ellos no tenían una perspectiva misionera, Mas era uma cultura natural entre os holandeses. pero era una cultura natural en los holandeses Para imprimir as suas letras de câmbio, para imprimir sus letras de cambio, os documentos oficiais. los documentos oficiales. Mas o tipógrafo morreu na viagem. Pero el hombre encargado de la imprenta murió en el viaje Ele nunca se conseguiu trazer outro impressor. y nunca pudieron llevar otro hombre encargado de la imprenta. Máquina tipográfica no Brasil, oficialmente, Máquina tipográfica en Brasil oficialmente somente em 1808. solamente en 1808. E graças à invasão de Portugal Y gracias a la invasión de Portugal por parte de Napoleão. por parte de Napoleón, Os portugueses tiveram que fugir. los portugueses tuvieron que huir. Eles haviam comprado uma máquina tipográfica recentemente, Ellos habían comprado una máquina tipográfica recientemente que estava no navio Medusa, que estaba en el navío Medusa e na fuga eles trouxeram. y en la fuga ellos terminaron llevando esa máquina. Não me cabe discutir aqui No cabe discutir aquí se os portugueses na realidade queriam fugir mesmo si los portugueses de hecho querían huir ou fugiram porque não tinham saída. o huyeron porque no había otra salida. Mas de qualquer forma foi assim que começa a imprensa oficial no Brasil, no Rio de Janeiro. Pero de cualquier forma es así como comienza la imprenta en Brasil y en Río de Janeiro específicamente. No século XV, todas as cidades, no século XV havia pelo menos 75 máquinas tipográficas na Europa. En el siglo XV habían por lo menos 75 máquinas tipográficas en Europa. Portugal já tinha desde o século XV. Portugal ya tenía desde el siglo XV. Estados Unidos, 1639. Estados Unidos 1639. Eu não sei a história do Chile. Yo no sé la historia de Chile. Bom, mas eu estou dizendo apenas que uma coisa no campo educacional trazendo outras implicações. Entonces estoy diciendo como una cosa en el campo educacional trae otras implicaciones. Mas tudo isso era conduzido para a Bíblia. Pero todo eso era conducido para la Biblia. Algumas das mais importantes universidades americanas Algunas de las más importantes universidades americanas surgiram desta forma. surgieron de esta forma, Uma preocupação de formar pastores, con la preocupación de formar pastores, de educar seus filhos de educar a sus hijos e assim poder preparar os seus herdeiros y así poder preparar a sus herederos para que pudessem continuar levando à frente o Evangelho. para que pudiesen continuar llevando adelante el Evangelio. O caso mais famoso é da Universidade de Harvard. El caso más famoso es el de la Universidad de Harvard E é lá que começa a imprensa norte-americana. y es ahí donde comienza la imprenta norteamericana. O primeiro Novo Testamento foi impresso em Harvard. El primer Nuevo Testamento fue impreso en Harvard, Não em inglês, no en inglés, mas na língua algonquina, pero en la lengua algonquina, que era a língua dos moicanos. que era la lengua de los moicanos. Mas eu não posso me alongar nisso. Pero no puedo continuar en eso. Então, dentro da pregação expositiva, Entonces, dentro de la predicación expositiva, a compreensão que parte muito fortemente de Calvino la comprensión que parte muy fuertemente en Calvino é que você tem que expor o texto, es que tú debes exponer el texto, entender a mensagem central do texto entender el mensaje central del texto e aplicar o texto. y aplicar el texto. Então, pregação expositiva nada mais é Entonces, predicación expositiva no es nada más do que explicar o texto que explicar el texto dentro do seu contexto, dentro de su contexto, dentro do propósito que o autor tinha em vista dentro del propósito que el autor tenía e aplicar esse texto ao período que nós vivemos. y aplicar ese texto al periodo en que nosotros vivimos. Isso trará grande ênfase E à isso- pregação e ensino da palavra. Y eso traerá gran énfasis a la predicación y enseñanza de la palabra. Considerações finais. Consideraciones finales. Eu vou contar um segredo para vocês. Yo les voy a contar un secreto. Quando eu chego nas considerações finais, Cuando yo llego a las consideraciones finales, em geral eu estou no meio da palestra. generalmente estoy en la mitad de la ponencia, É que eu descobri que psicologicamente faz bem. que yo descubrí que psicológicamente hace bien. E está acabando. Él está terminando. Mas é uma ilusão. ¿Ah? É uma ilusão. Pero es una ilusión. Mas eu vou tentar ser breve. Pero voy a intentar ser breve. A verdade como um todo unificada. La verdad como un todo unificado. A
A verdade ou é essencialmente verdade ou é um logro absoluto. La verdad o es esencialmente verdad o es un logro absoluto. O que a Bíblia nos ensina Lo que la Biblia nos enseña es un sistema unificado de verdad. Por eso la verdad cristiana o es verdad absoluta o es un engaño completo. ou seja, não existe verdade enquanto verdade cristã. O sea, no existe verdad en lo que respecta a verdad cristiana. É uma sutileza que nós não percebemos. Una sutileza que nosotros no nos damos cuenta. Isso me leva a um relativismo e ao subjetivismo. Eso me lleva a un relativismo y a un subjetivismo. Porque se existe verdade enquanto verdade cristã, Porque si existe verdad en cuanto a verdad cristiana, existirá uma verdade enquanto verdade não cristã. existirá otra verdad, una verdad en cuanto a verdad no cristiana. Então cada um tem a sua verdade. Entonces cada uno tiene su verdad. E não vai existir um elemento aferidor de verdade. Y no va a existir un elemento que determine la verdad. Então nós caímos no relativismo. Entonces caemos en un relativismo. Francis Schaeffer, o grande filósofo reformado do século XX, Entonces Francis Schaeffer, un gran filósofo reformado del siglo XX, está correto, pode. está correcto al decir que el cristianismo no es apenas una serie de verdades, sino que es la verdad Opa, desculpa. sobre toda realidad. Então, a verdade sobre toda a realidade. Entonces, la verdad sobre toda la realidad. Nós não cremos que somente o cristianismo diz a verdade. Nosotros no creemos que solamente el cristianismo dice la verdad. Há muitas verdades espalhadas pelo mundo. Hay muchas verdades esparcidas por el mundo Toda verdade é de Deus. y toda esa verdad es de Dios. Mas naquilo que o cristianismo diz que é diferente, Pero en aquello que el cristianismo dice que es diferente, somente o cristianismo é verdadeiro. que solamente el cristianismo es verdadero. Essa é a perspectiva cristã. Esa es la perspectiva cristiana. Eu não vejo uma outra opção bíblica. Yo no veo otra opción bíblica. Por lo tanto, no necesitamos forzar la verdad, visto que eso sería un esfuerzo inútil. A la luz de la eternidad, la verdad permanece de pie como verdad o cae como un engaño o mentira. Porque nada podemos contra la verdad, sino en favor de la propia verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. É muito significativo esse texto. Es muy significativo ese texto. Nós não temos poder nenhum contra a verdade. Nosotros no tenemos ningún poder en contra de la verdad. Eu posso tentar destruí-la, Yo puedo intentar destruirla, mas ela permanece. pero ella permanece. Eu posso escondê-la, ocultá-la, Yo puedo esconderla y ocultarla, mas ela ressurge, pero ella resurge, porque a verdade é de Deus. porque la verdad es de Dios. E em Deus há todo o poder. Y en Dios hay todo poder. Isso me traz um grande conforto. Y eso me trae una gran calma, paz. Ninguém pode me desmoralizar Nadie puede desmoralizarme se eu tiver moral. si yo tengo moral, Porque a verdade pertence a Deus. porque la verdad pertenece a Dios E a verdade de Deus permanece. y la verdad de Dios permanece. Isso traz lições práticas para nós. Y eso trae lecciones prácticas para Em nosotros. momentos de angústia, injustiça, En momentos de angustia e injusticia, você pode descansar em Deus. tú puedes descansar en Dios, Que ninguém pode nada contra a verdade. porque nadie puede nada en contra de la verdad, Que a verdade é mantida por Deus. porque la verdad es mantenida por Dios. Calvino comprendió bien este hecho al decir que, visto que toda verdad procede de Dios, si algún impío dice algo verdadero, no debemos rechazarlo, porque esa misma verdad procede de Dios. Então nós podemos nos valer de tudo. Entonces nosotros podemos utilizarnos de todo. Se algum ímpio disse algo verdadeiro, Si algún impío dice algo verdadero, se aquelas categorias são úteis a mim, si esas categorías son útiles para mí, para eu entender melhor a realidade, para poder entender mejor la realidad, eu posso me valer delas, yo puedo utilizarme de ellas, desde que elas não conflitem com a verdade, não conflitem com a palavra de Deus. siempre y cuando no entren en conflicto con la palabra de Dios. Debemos estar atentos al hecho de que ser reformado involucra una cosmovisión unificada que se refleja en nuestra manera de ver y actuar en el mundo, toda y cada faceta de nuestra existencia. Una cuestión, un tema angustiante, Uma questão angustiante que eu tenho enfrentado já há alguns anos un tema angustiante que yo ya he enfrentado hace algunos años,
jovens competentes e cristãos jóvenes competentes y cristianos que fazem uma linha divisória entre a sua fé e a sua profissão. que hacen una línea de división entre su fe y su profesión. Eles pensam que podem viver assim. Ellos piensan que pueden vivir así. Eles têm uma vida religiosa, piedosa, na igreja, Ellos tienen una vida religiosa y piadosa en la iglesia talvez até mesmo na sua casa. y hasta incluso en su casa. Mas quando entram na vida profissional, Pero cuando entran en la vida profesional, a sua fé fica de fora. su fe queda afuera. E eles pensam que estão no caminho neutro. Y ellos piensan que están en un camino neutro, Mas na realidade eles têm uma outra fé. pero en realidad ellos están teniendo otra fe. No campo das ciências sociais ou dos estudos sociais, En el campo de las ciencias y estudios sociales, isso é muito forte. eso es muy fuerte, Porque a grande dificuldade de um sociólogo, antropólogo, filósofo porque la gran dificultad de un sociólogo, antropólogo y filósofo pensar a sua profissão es pensar su profesión partindo de pressupostos cristãos, partiendo de presupuestos cristianos, de que há um Deus de que hay un Dios que criou e sustenta todas as coisas. que creó y sustenta todas las cosas. Nada está longe de Deus, Nada está lejos de Dios, nada é indiferente a Deus, nada es indiferente a Dios, porque é Ele quem preserva todas as coisas. porque es Él el que preserva todas las cosas. No Salmo 146, En el Salmo 146, nós lemos a instrução do salmista. nosotros podemos leer la instrucción del salmista. Não confieis em príncipes e em filhos de homens, No confíen en príncipes e hijos de hombres. que sai-lhes do Espírito, ¿Perdón? sai-lhes, ou lhes sai. Porque se les sale el espíritu, o les Eles sale el tornam, espíritu, eles tornam o pó. y vuelven al polvo. Nesse mesmo dia, En ese mismo día perecem todos os seus desígnios. perecen todos sus designios. Então, tudo que existe é sustentado por Deus. Entonces todo lo que existe es sustentado por Dios. Nada tem autonomia. Nada tiene autonomía. Então, se nosso Deus é esse Deus, Entonces si nuestro Dios es ese Dios, Ele tem algo a dizer na minha pesquisa. Él tiene algo que decir en mi investigación. Eu posso e não preciso necessariamente falar de Deus, Yo puedo y no tengo que necesariamente hablar de Dios, mas Ele tem que fazer parte das minhas pressuposições de pesquisa. pero Él tiene que formar parte de mis presuposiciones de investigación. E quando acontece isso, Y cuando sucede eso, essa separação, esa separación, eu acabo enfraquecendo minha fé, yo termino debilitando mi fe, porque eu não entendo a minha fé como um sistema unificado de verdade. porque yo no entiendo mi fe como un sistema unificado de verdades. No nos es posible hacer sincretismos teológicos y éticos y aún así sobrevivir como reformados. Porque esse tipo de atuação na sociedade Porque ese tipo de actuación en la sociedad não deixa de ser um sincretismo, no deja de ser un sincretismo, uma junção de credos diferentes. una unión de credos diferentes. E o desafio bíblico para nós Y el desafío bíblico para nosotros é sermos bíblicos es que seamos bíblicos em quaisquer áreas que estiver, em quaisquer áreas que atuarmos. en cualquier área en la que actuamos. El pensamiento reformado. La fe reformada puede ser honesta y conscientemente resumida como la teología de los 5 puntos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia final de los santos. Esos puntos son fundamentales para el correcto énfasis de la soberanía de Dios y su aplicación en la salvación de su pueblo. Sin embargo, esos marcos son apenas el principio, no todo el calvinismo. A teologia reformada não se limita a 5 pontos, Entonces la teología reformada no se limita a esos 5 puntos, nem a 1000 pontos. ni a 1000 puntos. A teologia reformada é um princípio La teología reformada es un principio de perceber o mundo de ver un mundo, percibir el mundo e atuar neste mundo, y actuar en este mundo, assumindo a nossa vocação asumiendo nuestra vocación para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Isso não é algo apenas intelectual, Y eso no es apenas intelectual, é algo que envolve a nossa mente, algo que involucra nuestra mente, nossa vontade, nuestra voluntad, nossas emoções. nuestras emociones. É o homem integral, Es el hombre integral, que em geral a Bíblia usa a figura coração que en general la Biblia utiliza la figura de corazón para falar de um eu essencial, para hablar de un yo esencial, como o salmista diz no Salmo 119:11. como el salmista dice en el Salmo 119:11. Guardo no coração a tua palavra, Guardo en el corazón tu palabra para não pecar para no pecar
contra ti. en contra de ti. Eu vou encerrar, eu estou no meu tempo. Yo voy a cerrar, estoy en el Eu tiempo. tinha umas lâminas, mas não é o caso de Tenía explorá-las. algunas diapositivas más, pero no cabe continuar. E eu quero contar uma ilustração para Y vocês. le quiero contar una ilustración. Essa ilustração foi contada por um grande pastor no Brasil, Esa ilustración fue contada por un gran pastor en Brasil, que eu não tive o privilégio de conhecê-lo. que no tuve el privilegio de conocer. Ele faleceu em 75. Él falleció en 1900. en 1975. Ele era tido como o maior pregador brasileiro de então. Él era tenido como el más grande predicador brasileño hasta entonces. Era o reverendo Miguel Riso Júnior. Era el pastor Miguel Rizo Jr. Ele tem um livro que um diácono me deu quando eu era jovem, Y él tiene un libro que un diácono me dio cuando yo era joven, chamado Lendas e Fatos. llamado Leyendas y Hechos. E ele conta essa ilustração não com a aplicação que eu vou fazer. Y él cuenta esta ilustración no con la aplicación que yo voy a hacer. É que havia um mendigo numa cidade da Índia Y es que había un mendigo en una ciudad en la India que passou a vida inteira sentado numa pedra pedindo esmola. que pasó toda su vida sentado en una piedra pidiendo limosnas. E os comerciantes o conheciam, Y los comerciantes lo conocían, porque alguns daqueles jovens comerciantes porque algunos de esos jóvenes comerciantes o conheceram quando eram crianças ainda. lo conocieron cuando aún eran niños E eles acompanhavam seus pais, que eram donos daquele comércio. y acompañaban a sus padres que eran dueños de ese comercio. Então, digamos que era um mendigo conhecido, familiar. Entonces digamos que era un mendigo conocido, familiar. E um dia este homem morreu. Y un día este hombre murió. E houve sensibilidade por parte daqueles que o conheciam. Y había sensibilidad entre los que los conocían. E falam, olha, não sabemos nada da vida dele, sobre família, Y ellos decían, mira, no sabemos nada de la vida de él, de su de onde ele familia, veio. de dónde él vino. Meu avô dizia que parece que ele foi casado, Mi abuelo decía que parece que alguna vez fue casado, mas ninguém sabia nada. pero nadie sabía nada. Então eles precisavam enterrá-lo. Entonces necesitaban enterrarlo. E decidiram enterrar onde ele viveu grande parte da vida. Y decidieron enterrarlo donde él vivió gran parte de su vida. E tiraram a pedra, Y sacaron la piedra. começaram a cavar o buraco. Y comenzaron a hacer un hoyo. E depois de cavar algum tempo, Y después de cavar un tiempo, eles esbarraram em um tesouro. ellos se encontraron con un tesoro. E descobriram que embaixo daquela pedra Y descubrieron que abajo de esa piedra tinha um grande tesouro. había un gran tesoro. Aquele homem passou a vida inteira pedindo esmola, Y ese hombre pasó la vida entera pidiendo limosna, sentado sem saber em cima de um tesouro. sentado sin saber encima de un tesoro. Essa tem sido a experiência de nós presbiterianos. Esa ha sido la experiencia de nosotros los presbiterianos. Nós temos uma grande herança Nosotros tenemos una gran herencia histórica, histórica, teológica, teológica, a nossa tradição, nuestra tradición, os conhecimentos que Deus nos tem dado, los conocimientos que Dios nos ha dado, os valores que Deus tem levantado em nosso meio, los valores que Dios ha levantado en nuestro medio, mas nós continuamos pedindo esmola, y nosotros continuamos pidiendo limosnas, pegando bobagens, tomando tonteras, pegando centavos de peso tomando monedas de un peso, centavos de un peso, para poder nos alimentar, para poder alimentarnos. enquanto Deus nos deu uma grande herança. Mientras que Dios nos dio una gran herencia Nós temos que descobrir, que nosotros tenemos que descubrir, preservá-la, preservarla, ensinando a nossos filhos, enseñándola a nuestros hijos, usufruindo das bênçãos de Deus. usufructuando de las bendiciones de Dios, Que Deus nos abençoe nesse propósito. y que Dios nos bendiga en este propósito. Amém. Amén.